Oi, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre intercorrências e esse vídeo é muito importante para que você, profissional, saiba como resolvê-las. Eu sou a Bel Guerra e esse é o meu canal. Vocês já perceberam que esse tema é muito importante, então já vai compartilhando esse vídeo com seus colegas da turma, encaminha para todos os grupos de harmonização facial que você participa e vem aqui que eu vou passar muitas informações importantes. Vamos lá! A gente vai falar no vídeo de hoje sobre as intercorrências com o preenchimento, com o ácido hialurônico. Essas intercorrências, elas vão desde intercorrências simples até as intercorrências mais graves. As intercorrências mais simples, elas vão desde uma inflamação, um ETIP, até uma equimose ou até mesmo um paciente insatisfeito. Já as intercorrências mais graves, elas podem levar, inclusive, à necrose da pele do paciente. A pessoa pode ter uma perda tecidual, seja no lábio, no nariz ou em qualquer região da face. E muitas de vocês, sabendo disso, ficam preocupadas em qual a forma correta e segura de resolver a intercorrência de um paciente. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a intercorrência das mais graves, né, que é a isquemia seguida de necrose, que pode levar a uma necrose caso o paciente não seja bem assistido. Quem me segue há bastante tempo já me viu defender a ideia de que se você sabe prevenir uma intercorrência, você não vai precisar tratá-la. Mas, se você precisar tratá-la, você tem que saber como fazer. Esses dias, inclusive, eu estava aqui na escola, né, dando um curso. E aí, também, quem já me assistiu, já fez curso comigo, já viu minhas palestras, sabe que eu deixo vocês falarem bastante, eu gosto que vocês participem. E aí, em um desses momentos, eu perguntei para as minhas alunas, e aí, aconteceu essa intercorrência, o que vocês vão fazer? E uma das alunas me falou, tem que encaminhar para um médico. E não, essa é a resposta errada. A gente tem que saber como resolver. Se você precisar levar o teu paciente para um médico, você não vai encaminhar ele para um médico, você vai ir junto com ele em um médico. Porque a partir do momento que o paciente vem na nossa clínica, na nossa sala, assina um termo de consentimento e faz um procedimento com a gente, nós temos que ser responsáveis. Depois os biomédicos são todos atacados aí nas redes sociais, sempre são julgados e a gente acha que está errado, sendo que muitos profissionais se colocam realmente nessa posição. Então, para a gente conseguir defender a classe e honrar o nosso nome com peso, a gente tem que ter essa ética, essa responsabilidade, mais importante do que isso, a segurança e a competência de resolver uma intercorrência. Como que a gente vai fazer para identificar uma intercorrência? Então, eu vou falar para vocês os primeiros sinais e sintomas. Os sinais diante de uma intercorrência são o esbranquiçamento da região, seguido de livedo reticular. O que é o livedo reticular? É quando a região ela fica toda encruzilhada, assim, os vasinhos eles ficam todos aparentes, às vezes ficam vermelhos, às vezes ficam arroxeados, com espaços brancos no meio. Isso é o livedo reticular. Esses são os principais sinais, mas qual é o principal sintoma? A dor. Muitas alunas, elas mandam fotos desesperadas para mim, Bel, olha essa paciente, olha o jeito que ela tá, isso é normal, tá errado? Se o paciente não tá com dor, gente, não tem nenhum problema, a região tá ali arroxeada. Agora, se o paciente está com dor, quer dizer que tem algo errado. Após uma harmonização facial, o paciente ele não pode sentir dor. Ele pode estar dolorido ali, às vezes, sei lá, vai tirar a roupa, bate na região e fica dolorido, normal. Agora, dor espontânea, pulsante, latejante, o paciente não pode sentir. Então, esse é o principal sintoma. Quando um paciente termina o procedimento, a gente deve manter contato com ele. Então, eu tenho que falar para o meu paciente me mandar fotos após o procedimento para eu conseguir identificar esses sinais, como o esbranquiçamento, como o livedo reticular. Tá? Alguns tipos de isquemia elas podem acontecer não necessariamente por uma oclusão arterial, que é quando o ácido hialurônico é depositado erroneamente dentro da artéria, mas também por uma compressão.
Ou seja, quando a gente coloca muito produto em cima de uma artéria e aperta ela, interrompendo assim o fluxo sanguíneo. Nesses casos, o paciente também vai ficar com bastante edema na região. Então é super importante que a gente tenha o acompanhamento do paciente após o procedimento para que a gente consiga ver se está tudo bem com ele. Muitas vezes o paciente acha que algo é normal e não entra em contato com a gente. Então é nossa preocupação e responsabilidade de cuidar do paciente. Uma coisa muito básica, mas super importante, é que quando o paciente manda uma foto pra gente, a gente precisa ver o celular. Então, eu sempre dou o exemplo. Antes de eu ter as minhas anjas daqui da clínica que cuidam do WhatsApp pra mim, pode ser o dia do meu aniversário, pode ser ano novo, pode ser Natal, eu tô com o celular do trabalho junto comigo e atenta. E todos os dias antes de dormir, quando a gente faz qualquer tipo de procedimento na clínica de harmonização facial, fios de sustentação, a gente tem que entrar no WhatsApp para ver se o paciente mandou alguma mensagem. Não adianta ele mandar e a gente não visualizar, certo? Então, se você viu a foto do seu paciente, identificou que ele tá ali com isquemia, começando o clareamento livedo reticular, eu sei que vocês vão levar um susto na hora, mas a primeira conduta é você chamar o teu paciente para o consultório. Por quê? Porque você vai começar uma série de ações, né? Você vai ter que tomar várias atitudes ali para reverter essa isquemia. Então, uma necrose, que é a morte tecidual, ela só acontece se essa isquemia é negligenciada. Então, eu já expliquei para vocês, né, o que é isquemia, quando perde o fluxo sanguíneo na região por uma obstrução ou por uma compressão. A região vai ficar esbranquiçada, expliquei os sinais e sintomas, e agora a gente vai falar sobre quais são essas atitudes que a gente tem que tomar para evitar que chegue em uma necrose. Então, a primeira conduta, antes mesmo de você aplicar a hialuronidase, é você massagear a região, porque se você tiver algum produto ali comprimindo o vaso, o simples fato de você massagear e tirar esse produto do local, já vai começar a voltar o fluxo sanguíneo. Então, enquanto você massageia e faz uma compressa quente para vasodilatação da região, ou seja, o vaso ele vai ficar maior e se tiver algum trombinho de ácido hialurônico ali, ele vai conseguir ir embora, não colocar gelo, porque ele faz o mecanismo contrário, ou seja, a vasoconstrição, que se tivesse algum trombinho ali interrompendo o fluxo sanguíneo, ele ia ficar mais apertadinho ainda, tá? Então, compressa quente, massagem na região, e aí a gente vai entrar com a hialuronidase. A hialuronidase, ela deve ser banhada em toda a região. O que isso quer dizer? Se você tá com uma isquemia, por exemplo, no lábio inferior, você não vai aplicar a hialuronidase só no lábio inferior, você vai aplicar no lábio inferior, no lábio superior. Por que a gente vai fazer isso? Porque as nossas artérias, ela tem um fluxo que vai subindo. Então, o ácido hialurônico que está ali interrompendo o fluxo na artéria labial inferior, por exemplo, ele vai subir para a artéria labial superior e depois ele vai subir para a artéria angular, né, que é o final da artéria facial aqui no ângulozinho do nariz, e depois ele pode subir para o dorso do nariz. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas em muitos casos isso acontece. Eu tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, casos de isquemia na região do bigode chinês ou na região do nariz, que ela sobe em direção à região da glabela, que vai continuando em direção à testa, justamente por esse motivo, porque o fluxo ele é ascendente, então toda a região que está isquemiada aqui, ela vai continuar subindo no sentido do fluxo sanguíneo, se você não toma essa atitude. Então, quando você vai aplicar a hialuronidase, você não coloca só na região onde iniciou a isquemia, e sim em toda a região subsequente, tá? Essa hialuronidase, ela deve ser colocada então em bastante quantidade em todas as regiões subsequentes e o mais importante, de hora em hora até 8 horas, tá? Existem muitos artigos científicos recentes que trazem esse novo formato de aplicação de hialuronidase em casos de intercorrência, tá? Não é em caso da paciente querer tirar uma bolinha no preenchimento labial, por exemplo, é em caso de intercorrência. Então, vocês perceberam que essa quantidade muito grande e frequente de hialuronidase faz com que a gente necessite de um estoque, tá? Eu sempre oriento as pacientes a comprarem uma alta quantidade de hialuronidase, tipo 20, 30 frascos, porque se acontecer uma intercorrência, você vai ter que usar vários vidrinhos, tá bom? Quando a gente tem essa alta quantidade de hialuronidase, a minha torcida, as minhas orações é para que ela vença e todo ano a gente tem que jogar tudo fora e depois comprar de novo, tá? Então não se assustem com essa informação, é apenas um respaldo mesmo para que vocês estejam amparados. Não dá para ir pedir emprestado para um colega na clínica do lado a hialuronidase diante de uma intercorrência, você tem que agir imediatamente, tá?
Então, a gente falou sobre a hyaluronidase, compressa morna, massagem, agora a gente vai falar sobre os medicamentos. E quando a gente começa a falar sobre os medicamentos, que entra a perguntinha de vocês, porque vocês sabem que os biomédicos não podem medicar. Então, nesse momento, quais são as dicas que eu dou para as minhas alunas? Primeiro, você conhece algum médico que seja da tua confiança, que tenha a tua amizade? Às vezes um cunhado, uma amiga, uma irmã, que é o meu caso, qualquer pessoa que seja realmente do teu convívio, você consegue conversar com essa pessoa e pedir para ela te dar assistência? Ou seja, eu vou chegar na minha irmã e vou falar o seguinte: Gé, eu tô tendo uma isquemia aqui, eu preciso medicar o meu paciente e eu não posso dar esse medicamento. Você me ajuda? Só que quando eu faço isso, eu não tô transferindo a responsabilidade para esse médico. Eu só tô pedindo a ajuda dele para que eu consiga efetuar o que o meu conselho não permite que eu efetue. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Esse médico, se ele tiver disposição e disponibilidade, ele vai te ajudar, porque ele tá vendo que você sabe o que fazer. O que muitos médicos falam, não, eu não vou ajudar, é quando eles percebem que vão pegar um caso super complicado, que o profissional é totalmente responsável, não sabe o que ele deve fazer, não sabe quais atitudes tomar, e o médico, muitas vezes, também ele não tá habituado a esse tipo de intercorrência, porque não é do dia a dia dele. Se você chega num médico que está lá no pronto-socorro, no postinho, vocês acham que ele já viu uma isquemia em um nariz? É algo muito pontual, muito específico, e a população vai lá no postinho procurar outras doenças. Então você não pode depositar todas as suas esperanças em qualquer tipo de médico, porque muitas vezes ele não vai saber a forma correta de agir. E é por isso que nós profissionais que temos que saber o que fazer. Então essas medicações, né, elas são diversas, em posologias e quantidades totalmente diferentes umas das outras. Então a gente vai ter que entrar com anti-inflamatório, com antibiótico, com corticoide, com antiviral. A gente precisa falar para o nosso paciente tomar esses medicamentos em todos os dias, durante alguns dias, para que a gente não tenha infecção no local, para que a gente não tenha inflamação. Um analgésico também para que o paciente não tenha dor. O antiviral, porque a imunidade vai abaixar e a herpes é um vírus oportunista. Na região de lábio e de nariz sempre apresenta a herpes também. A região vai estar bem dolorida por conta da própria isquemia, mas também por conta da quantidade de injeções de hyaluronidase. Então é um quadro muito delicado, gente. Quando a gente está diante de uma isquemia, a gente tem que fazer tudo isso para evitar que esse caso evolua para uma necrose. E se vocês me perguntarem, Bel, mas o que a gente faz para fazer tudo isso com o nosso paciente no meio de um dia de atendimento? Você vai ter que cancelar toda a tua agenda e dar toda a atenção para o paciente. E se vocês me perguntarem também, Bel, deve ser um clima super chato. Deve ser um clima super chato. Eu falo deve ser porque eu nunca tive nenhum caso como esse, mas vocês sabem. Mas vocês estão vendo que se eu tiver, eu vou saber exatamente o que fazer e como agir. Então é isso que eu quero que tenha na vida de vocês, que vocês nunca precisem passar por isso, mas se um dia acontecer, que vocês saibam o que fazer, tá? Mas eu acredito sim que é muito chato, porque eu já ajudei muitos profissionais a reverterem esses quadros, inclusive amigas próximas que já passaram por casos de isquemia e que evoluíram para necrose. Nesses tipos de paciente, se você tem se você dá o apoio adequado, o paciente ele não só confia em você, como ele retorna. Então eu tive uma amiga que teve uma isquemia no nariz, o nariz da paciente não teve nenhuma sequela porque ela tomou todas essas condutas e a paciente não ficou chateada com ela, muito pelo contrário, a paciente ficou grata porque ela soube reverter aquele quadro. E o paciente, ele não ficou sem vontade de fazer a rinomodelação, por mais que teve que tirar o procedimento, ele queria fazer de novo. Então o que o paciente pensa? Eu não vou em outra pessoa, porque e se a outra pessoa não souber corrigir como a doutora que eu fiz soube? Então, se você sabe tratar uma intercorrência, você acaba fidelizando o paciente, que foi o que aconteceu com essa minha amiga. Depois de um tempo, o paciente dela retornou, fez a rinomodelação e correu tudo bem conforme planejado. E além dos medicamentos, a gente também pode entrar com a câmara hiperbárica. O que é a câmara hiperbárica? É como se fosse uma cúpula que tem uma alta concentração de oxigênio e ela é favorável para cicatrização. Ela é muito utilizada em pacientes, por exemplo, que estão com processo de cicatrização ruim ou pacientes que sofreram queimaduras, porque ele tem a capacidade de regenerar a pele. Então, se você faz tudo isso, você reverte a isquemia do teu paciente,
para não chegar ao ponto de necrosar, você também precisa cuidar para que todas essas feridas elas não deixem cicatrizes na pele. Então a câmara hiperbárica é um procedimento que vai auxiliar nessa cicatrização. Uma dica extra desse vídeo é que vocês tenham um seguro de responsabilidade civil. Existem várias corretoras, vocês podem olhar na corretora que vocês já tenham algum tipo de contrato, porque o seguro de responsabilidade civil, ele nos dá esse respaldo em caso de intercorrência que a gente acaba gastando bastante dinheiro para dar o suporte para o paciente. Principalmente uma câmara hiperbárica tem um custo altíssimo por sessão e o médico responsável pela câmara talvez indique até 10 sessões, em alguns casos menos, em outros mais, tá? Então, o que eu quero que vocês extraiam desse vídeo é que por mais que a gente não possa medicar, passar a receita de um antibiótico, você tem que saber exatamente qual e quanto, em qual dose, qual é o antibiótico mais eficaz. Geralmente a gente utiliza 2 em casos de intercorrências, para que você fale para esse profissional, que você leve até ele todas as informações, para ele confiar em você e ele aceitar te dar esse auxílio. Ele não vai estar entendendo que você está terceirizando o paciente para a responsabilidade dele. E isso também vai brilhar aos olhos do paciente. Bom, esse vídeo ele foi carregado de conteúdo, né? Um tema que geralmente deixa a gente meio até contraído de nervosismo, mas é um tema que tem muito pano para manga, tem muitas coisas que a gente pode falar, tem muitos tipos de intercorrência. Eu elenquei aqui os tópicos mais importantes, na minha opinião, sobre a isquemia. E eu espero que tenha auxiliado vocês e não deixado vocês com medo, nem nenhum tipo de receio, tá bom? Que vocês tenham sempre muita sorte de bênçãos, que Deus abençoe a mão de vocês em cada procedimento e sempre que precisarem podem contar comigo. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem e compartilhe esse vídeo com o pessoal lá da tua faculdade, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação porque toda semana tem vídeo novo. Um beijo e tchau!